Alô, alô, salve, salve amigos da TV Sounic, da TV 247. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa de hoje. Finalmente consegui uma conexão no lugar onde eu estava, que era a Padaria Real e o Parque da Casa, para finalmente conseguir me comunicar com vocês. Peço desculpas pelos transtornos técnicos desta manhã, mas agora em casa, nesse ambiente de Wi-Fi. Olá, Marco Schneider, então recomeçando, retomando. Wie nennt man a bissel Masel? Wie nennt man a bissel Glück? This Rädel is also schon drehen, in bringen mein Masel zurück. Die Welt ist beschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nennt man a bissele, nur schon a bissele, wie nennt man a bissele Glück? Zé Pinheiro, de Porto Alegrete, Rio Grande do Sul, bom dia, Alegrete, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco eu vou ler os jornais, mas hoje eu estou com vontade de cantar. Igor Rodrigues, salve, salve. Quem mais está aqui? Isel, Igor, Marcos. Eu queria cantar para vocês a nova paródia que eu fiz em homenagem ao Moro e ao Dallagnol, a dupla dinâmica, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Vocês conhecem naturalmente o Pato, né? Nilton Mendonça e Tom Jobim. O Pato, Antônio Mário de Souza, bom dia. O Pato vinha cantando alegremente, quen, quen. Como vocês sabem, o apelido do ex-juiz Sérgio Moro, na cidade dele era Marreco, naturalmente porque ele fala como marreco, né? Isso é fácil, não é ofensa nenhuma, não é injúria, não é calúnia, ele de fato fala como marreco. Então, em homenagem aos dois, eu fiz o Marreco. O Marreco. Queria apresentar para vocês em primeira mão. O Moro vinha julgando parcialmente alguém quando um colega estridente pediu para fazer umas palestras nas horas da sexta. O Moro olhou para ele e disse assim: vem, vem, eu quero mesmo é ferrar alguém e você vai ajudar, muito bom, muito bem. Fizeram PowerPoint para enganar, para enjaular um presidente popular. A voz do Delta me lembrava o Traveco, Moro falando parecia um marreco. Mas eu gostei do final, quando a Vaza Jato destruiu o casal, quen, quen, pororó, quen, quen, pororó. O Moro vinha julgando parcialmente alguém quando um colega estridente pediu para fazer umas palestras na hora da sexta. O Moro olhou para ele e disse assim: vem, vem, eu quero mesmo é ferrar alguém e você vai ajudar. Muito bom, muito bem. Fizeram PowerPoint para enganar, para enjaular um presidente popular. A voz do Delta me lembrava um traveco. Moro falando parecia um marreco. Mas eu gostei do final, quando a Vaza Jato destruiu o casal, quen, quen, pororó, quen, quen, pororó, quen, quen, pororó. Só um pouquinho, vou pegar uma cadeira para começarmos a leitura dos jornais, tá legal? Só um instante. Fica aí só com o cenário agora. O Moro.
folha. Agora vamos descer um pouco aqui. Olá, Laura, Magda Gava, sejam bem-vindas. Vou pegar o microfone. O Moro vinha julgando parcialmente alguém. Agora sim. Estou aqui com a Folha de São Paulo e com o Globo. Manchete da Folha: Lava Jato driblou lei para ter dados da Receita. Mostram mensagens. Está aqui, ó. Procuradores da Operação Lava Jato contornaram limites legais para obter informalmente dados sigilosos da Receita Federal em diferentes ocasiões, segundo mensagens obtidas pelo site Intercept, analisadas em conjunto com a Folha. Essa é a Vaza Jato de hoje. Os diálogos mostram que integrantes da Força Tarefa no Paraná buscaram informações da Receita várias vezes, sem que a Justiça tivesse autorizado a quebra do sigilo fiscal das pessoas que eles pretendiam investigar. Para tanto, contaram com a cooperação de Roberto Leonel, que chefiou a área de inteligência da Receita em Curitiba até 2018 e assumiu o COAF, por indicação de Sérgio Moro, no início do governo Bolsonaro. E aqui está, olha aqui, rodeio, olha aqui o que faz o presidente, gastando mais grana, vai em rodeio, em vez de ficar em casa, deve ter gasto mais uns 50 mil reais para ir ao rodeio. Porque para ir a 3 jogos de futebol ele gastou 200 mil. Sandra Helena, bom dia. Marco Poleto, bom dia. Investimento à míngua leva a debate sobre papel estatal. A expressiva queda nos investimentos por parte do setor privado reacende a discussão sobre prós e contras de uma atuação direta do governo na economia. Eduardo, nos Estados Unidos, é nepotismo, diz parecer do Senado, mas o colega Hélio Gaspari não acha nada demais nisso aí. Olha aqui o que escreve Hélio Gaspari na Folha. Jair Bolsonaro é um mágico. Baixa o nível do debate dos assuntos públicos, trata de cocô e não discute os 12 milhões de desempregados. É ajudado pela oposição, que aceita sua agenda ilusionista. Um bom exemplo desse fenômeno é a qualidade do debate em torno da indicação de seu filho, 03, para a Embaixada do Brasil em Washington. É nepotismo? Sem dúvida. O que isso quer dizer? Pouco. O ditador nicaragüense Anastácio Somoza nomeou o genro Guilhermo Sevilha Sacasa para Washington. Um craque. Tornou-se decano do corpo diplomático e atravessou os mandatos de 8 presidentes. O Shah do Irã mandou para os Estados Unidos um cunhado, e Ardeshir Zahed foi um grande embaixador. As monarquias do Golfo mandam seus filhos para Washington e, com a ajuda do poder do petróleo, eles têm mais sucesso que outros embaixadores árabes. Ao nepotismo das ditaduras e ao compadrio das democracias, Bill Clinton mandou Joan Kennedy Smith, irmã do falecido presidente, para a embaixada na Irlanda, e Barack Obama mandou Caroline Kennedy, filha de John, para a do Japão.
Uma meteu-se em encrencas, a outra foi relevante. Isso para não falar de Pamela Harriman, mandada por Clinton para a França. Seu mérito foi ajudá-lo na campanha. Fora disso, foi uma cortesã, mulher do filho de Winston Churchill e colecionadora de milionários, de Averell Harriman a Gianni Agnelli, passando por Ali Khan, Elie de Rothschild e Stavros Niarchos. Juscelino Kubitschek nomeou Amaral Peixoto embaixador em Washington. Genro de Getúlio Vargas se tornara um cacique na política nacional. Alzirão saiu-se bem no cargo. Como ele, Eduardo Bolsonaro ganhou a embaixada depois de ter chegado ao Congresso pelo voto popular. Amaral Peixoto falava pouco e nunca disse bobagens do tipo fritei hambúrgueres. A indicação do 03 para a embaixada foi aplaudida pelo presidente Donald Trump. Como muita gente não gosta de Trump, nem dos brasileiros, nem dos Bolsonaros, isso foi visto como um demérito. Na realidade, o 03 conseguiu algo que nenhum embaixador brasileiro teve, pois o aplauso do governante do país para onde vai nosso representante é tudo que se quer. Não se pode ver defeito nessa trumbada. A Inglaterra gostava de saber que John Kennedy era grande amigo do embaixador David Horsby Gore. Mais tarde, ele quase casou com a viúva. Se Trump perder a reeleição, pode-se trocar o embaixador 0-0 e bola ao centro. Então, o Hélio Gaspari não vê nada demais, é só a vergonha que o Brasil vai passar de ter um embaixador sem nenhuma experiência de carreira diplomática, sem ser um diplomata, sendo um sujeito agressivo, hostil, de extrema direita e que vai posicionar o Brasil politicamente nessa direção da extrema direita. O Brasil no eixo do mal, no eixo em que está Hungria, Polônia, Itália, é nesse eixo que o Bolsonaro 03 vai colocar o Brasil. Se o Senado concordar com esse absurdo, eu continuo achando um absurdo. Não concordo mais com a calma do Hélio Gaspari. Agora, quero ler para vocês o Jânio de Freitas, talvez o mais idoso jornalista. Marcelo Silva, o que aconteceu com o Zé de Abreu, que eu não estou sabendo? Confusão, realmente, ele arruma, e não são poucas. Jânio de Freitas escreve A Palavra do Coprófilo. É um totó diplomático, com perdão para os cachorros. Pois é, Eduardo Bolsonaro. A Palavra do Coprófilo. O Brasil está sem dinheiro porque está sem governo, escreve Jânio de Freitas. Abre aspas. O Brasil está sem dinheiro. Os ministros estão apavorados. Estamos aqui tentando sobreviver. Dessa vez, Jair Bolsonaro não mentiu, mas não é bem como disse. O Brasil está sem dinheiro porque está sem governo. E sem governo, não há país que sobreviva como algo que seja ainda considerado país. Faltam dinheiro e governo, porque com a produção industrial em queda contínua, o comércio em queda até nos serviços e o crescente desemprego, a arrecadação de impostos e outras contribuições não alcança o mínimo necessário. Colapso a que Paulo Guedes, Bolsonaro e os militares retornados assistem com indiferença imobilizadora há quase 9 meses. A solução que Guedes pesca em sua perplexidade é o seu apelo por 2 ou 3 anos de paciência.
Em economia, não existe o conceito de paciência. Na vida dos países, muito menos. Muito diferente foi o assegurado aos eleitores na campanha pelo candidato, por Guedes, por consultorias e jornalistas do apoio a Bolsonaro. Durante meses, ouviu-se que já neste primeiro ano de governo, o crescimento econômico seria de 3%, se não mais. Desde o primeiro mês de 2019, no entanto, as previsões foram submetidas a sucessivos cortes mensais. Ainda há 4 meses e meio do fim de ano, já estão em 0,8% ou menos, havendo que admita 0% de PIB, de crescimento de PIB no final. Esse resultado às avessas não se explica pelo mau legado de Henrique Meirelles e Temer, que de fato nada fizeram pela reativação da economia, ao contrário, fizeram pela destruição da economia. Eu estou acrescentando, não são palavras do Jânio de Freitas. Era por haver conhecimento geral daquela insanidade que o bolsonarismo buscava seduzir com os prometidos 3% de crescimento já. Além do golpe da internet, portanto, o estelionato eleitoral, na expressão criada por Delfim Neto. 2 momentos da realidade devem ficar registrados. Um é que o problema econômico se apresenta em 2015, com a campanha aberta pelo derrotado Aécio Neves contra os esforços de Joaquim Levy e Dilma Rousseff para controlar os passos da economia. A campanha se transformaria no impeachment e transformaria a situação vivida pelo país desde 2004. Outro ponto a ficar bem registrado é que o pressentido tumulto recessivo na economia global, originado do governo Trump, não poderá ser responsabilizado por coisa alguma no Brasil. Se vier, encontrará o país já em estado de coma, hoje mesmo à vista de quem quiser notá-la. Não é à toa que o turista Bolsonaro se entrega a cafonices e leviandades todos os dias para desviar atenções. Nem que Paulo Guedes volte a propor a venda da Petrobras, fazer um dinheirão, usá-lo como se fossem os recursos adequados e deixar o país outra vez em coma quando o dinheirão acabar. Ainda antes da eleição presidencial. São agora 4 anos de aumento da tragédia brasileira, chamada pelo eufemismo de desigualdade social ou econômica. A remuneração do trabalho caiu mais de 18% em valores reais, para os que integram os 50% da miséria, da pobreza e do arremedo de classe média baixa. A derrocada não significou nada para Temer e Meirelles em seu primeiro período, como indiferente é o segundo para Bolsonaro e Guedes, porque a tranquilizá-los e protegê-los, a renda do 1% mais rico subiu no mesmo período 9,5%. Levantamento imprudente da Fundação Getúlio Vargas, que confraterniza com a soma parcial de 13 milhões sem o emprego procurado. Margarete Rodrigues, bom dia. Cristiano Fiorilo, bom dia. Maria Maurer, bom dia. Bom dia a todos. Nenhum desses dados e assuntos esteve próximo dos escolhidos por Bolsonaro em sua safra atual de dejetos mentais. A preferência foi pelas fezes, citadas inúmeras vezes
por meros anseios de uma coprofilia, que aliás lhe fica bem. Hospitais, universidades, bolsas de estudo, pesquisas científicas, setores importantes em geral, sofrem mutilações letais em seus recursos orçamentários, porque o Brasil não tem mais dinheiro. Penúria que não impediu Bolsonaro de conceder 3 bilhões de reais com a solidariedade de seus ministros civis e militares no compra e vende para os deputados aprovarem a reforma arrochante da Previdência. Apelidado de 06, secretário da Pesca critica a onda verde e é fã de Bolsonaro. Matéria de Thalita Fernandes na Folha. Olha aqui a figura. 06. Um Bolsonaro incomoda muita gente. 2 Bolsonaros incomodam muito mais. 2 Bolsonaros incomodam muita gente. 3 Bolsonaros incomodam muito mais. Apelidado de 06 por Jair Bolsonaro, Jorge Seife Júnior usa o termo apaixonado para definir seu sentimento pelo chefe do Poder Executivo, mimetizando o próprio presidente, que usa a expressão quando quer demonstrar intimidade com alguém ou ironizar quem o desagrada. A relação entre eles começou antes da posse de Bolsonaro. Seife Júnior foi escolhido para o cargo de secretário de Aquicultura e Pesca em 17 de novembro de 2018, data que lembra sem fazer esforço e a qual se refere com orgulho. Na manhã daquele sábado, ele e o pai, o empresário do ramo pesqueiro Jorge Seife, estavam no apartamento da família na Barra da Tijuca, região oeste do Rio de Janeiro. Foi o filho que insistiu que tentassem ser recebidos pelo capitão. A família Seife é carioca, mas há algumas décadas se instalou em Itajaí, no litoral catarinense, para desenvolvimento de atividade pesqueira. Eles são donos da JS Pescados, nome definido com ironia pelo secretário como muito criativo, que tem embarcações e empresas de gelo e de pesca, em especial de sardinhas e atum. Acho que eu vou ter que mudar de lugar. Oi. Você quer usar a cozinha, Débora? Pode usar, eu mudo de lugar, não tem problema. Só um instante. Só um instantinho, vou mudar de lugar aqui. Deixa eu ver que eu posso sentar aqui. Aqui mesmo. Não tinha conexão lá na padaria, é por causa daquela antena lá. É mais seguro fazer em casa mesmo. Isso aqui não tá bom. Só um instantinho, vou pegar a cadeira. Só um instante, já volto. Pode descer.
Então pronto, vamos começar aqui a história do 06. Então, eles são donos da JS Pescados, que tem embarcações e empresas de gelo e de pesca, em especial de sardinha e atum. O secretário, de 42 anos, estudou administração de empresa, não sei o quê. Lembra com certo amargor da vez em que desembarcou em Brasília em 2017 para tentar ter uma licença liberada. Sem horário marcado, tomou um chá de cadeira na Secretaria da Pesca e voltou para casa de mãos abanando. Seif diz que sua admiração por Bolsonaro começou ainda durante a campanha e que sempre defendeu ideias de direita. Segundo ele, não por ideologia, mas por acreditar numa visão mais liberal do mundo. Ele conta ter feito propaganda gratuita para o candidato do PSL, o que levou a romper com parentes, em especial com aqueles que diz serem ligados às universidades. A aproximação da família Seif com Bolsonaro aconteceu em janeiro de 2018, quando um vídeo de Jorge Seif pai, em tom de elogio ao então deputado federal, chegou ao conhecimento do capitão. Grato pela homenagem, o então pré-candidato à presidência ligou para agradecer ao empresário. Esse contato telefônico garantiu o primeiro encontro do hoje secretário com o então presidente eleito, no fim de 2018. Pouco depois, pai e filho estavam no condomínio Vivendas da Barra, tomando café e água com o futuro ocupante do Palácio do Planalto. A foto do encontro virou a capa do Twitter de Seif Júnior. Ele disse ter à mão, naquele dia, 5 páginas de Word impressas, com letras grandes, porque o pai não enxerga direito, com as reivindicações do setor pesqueiro. Imaginava que em algum momento ia precisar disso. Seif garante que foi esse documento e seu jeito espontâneo e visceral que convenceram o presidente a oferecer o cargo sem que ele pedisse. Na verdade, creio que ele acaba fascinado quando você, não tô falando de mim, quando a pessoa domina a matéria. Eu sou um cara muito risonho, muito divertido. Acho que ele acaba se identificando comigo por esse jeito espontâneo. Falo com o coração. Eu falo o que eu quero, da minha boca para fora. Está falado. Não tenho filtro, pareço muito com ele. Na campanha, Bolsonaro usou como slogan um versículo bíblico que trata da verdade. Seif Júnior tem a palavra como mantra. Quem fala a verdade não merece castigo, repete. Na conversa com a reportagem, adotou o tom brincalhão em quase todos os momentos, mas elevou o tom de voz ao ser questionado sobre uma multa aplicada pelo IBAMA em agosto a uma embarcação da sua família. Qual o nome que está na multa ambiental? É Jorge Seif Júnior? Não. Então por que estão me perguntando? O secretário se diz vítima de mimimi e perseguição barata por ser um xodó do presidente. Ele já declarou ter amor hétero, de pai e filho. E estão pegando agora, vão investigar agora o colégio para dizer que Jorge Seif roubava lanche do amiguinho. Seif Júnior demonstra felicidade ao ser comparado pelo presidente.
Passou a falar tá ok ao fim de frases em vídeos que posta em suas redes, e emojis de bandeiras do Brasil e de peixe são constantes em suas publicações. Tal qual o chefe, critica ambientalistas. Existe o Green Talibã, que eu abomino. Diz, ao criticar o cara que veio aqui, não cuidou do país dele, não tem interesse que o agronegócio brasileiro bombe, e vem falar que isso e que aquilo. Na visão dele, é possível equilibrar produção e preservação do meio ambiente. Partiu do secretário, como mostrou a Folha, um pedido feito pelo Ministério da Agricultura ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para suspender a lista de espécies aquáticas ameaçadas de extinção. O argumento usado é que o cadastro de animais em risco gerou repercussão negativa no setor pesqueiro e prejuízos econômicos. No dia 7 de agosto, Seif Júnior promoveu um inusitado evento no gramado da Esplanada dos Ministérios em Brasília, para divulgar o tambaqui, peixe típico da região amazônica. Ele considerou a ação um sucesso, depois de distribuir 4.000 senhas que poderiam ser trocadas por um peixe assado, para todos que doassem 1 quilo de alimento. O secretário é lembrado com frequência por Bolsonaro em suas redes sociais e transmissões ao vivo. O presidente costuma falar com carinho que Seif Júnior é uma indicação pessoal para compor sua equipe. O apelido de 06 tem referência militar, mas é também assim que Bolsonaro se dirige aos seus 5 filhos. Seif conta que o presidente chegou recentemente a chamar sua mulher de minha nora. A intimidade entre eles é notada pelo número de vezes que o secretário é convidado a participar das transmissões ao vivo feitas por Bolsonaro em sua conta do Facebook, às quintas-feiras. Das 24 lives do presidente, Seif esteve em 6. Durante os vídeos, eles se unem nas piadas e nas críticas ao que chamam de radicalismo ambiental. Em uma das ocasiões, como um filho que reivindica a igualdade de tratamento do pai, o secretário sacou uma folha de papel sulfite com os endereços de suas redes sociais impressos e pediu justiça. Capitão, o senhor fez esses dias uma propaganda das redes sociais do Moro. Faz da minha também. Eu só tenho 4.000 seguidores. Eu quero mais seguidores para falar da pesca, brincou, arrancando risadas dos participantes. Eu não sei por que a Folha gastou mais da metade da página para falar desse sujeito. Eu pensei que ia ter alguma coisa escandalosa ou interessante no final, mas não tem nenhuma. É o 06, pronto, secretário da Pesca. Fã do Bolsonaro. Muito bem. 06. Hélio Gaspari Jali. Diálogo no Telegram como um cafezinho, não é ilegal, diz advogado sobre Moro. Criminalista que atua na Lava Jato afirma que não houve desvio de conduta em conversas de ex-juiz. Este é o Luiz Carlos Dias Torres, advogado criminalista, defendendo o Moro. Ele deve saber por que está defendendo o Moro. A gente não sabe, mas ele sabe. O que mais tem aqui? Coluna painel da Folha. Sinais emitidos por Jair Bolsonaro colocaram em alerta integrantes da PGR. Somadas as mudanças da Receita Federal e no COAF,
A demora para indicar o nome que vai liderar o MPF fez grupos de procuradores se organizarem para planejar reação caso a escolha do presidente seja heterodoxa para um articulado membro da carreira. Se o Planalto optar pelo subprocurador Antônio Carlos Simões Soares, como aventado nos últimos dias, caos será pouco para descrever o que será da Procuradoria. A predileção da família Bolsonaro por Soares foi revelada pela revista Época. Recebido pelo presidente dia 13, ele é um desconhecido até para procuradores experientes. Como os rumores sobre o apoio a ele no Planalto cresceram, investigadores que disputaram eleição interna para a lista tríplice foram buscar informações. Um desses procuradores conta que, ao questionar um colega sobre a personalidade de Soares, ouviu como resposta: ele é trevoso. Apontado como uma indicação de Flávio Bolsonaro, Soares caiu nas graças da família do presidente pelas mãos de outra pessoa, o advogado Frederic Vassef. Este representa Flávio na ação que levou o presidente do STF, Dias Toffoli, a suspender apurações que tenham usado dados da Receita e do COAF sem aval da Justiça. Portanto, está sendo escolhido um PGR indicado pelo filho do Bolsonaro, pelo advogado do filho do Bolsonaro, que está com problemas no MPF, não é? Um ex-juiz federal que conhece bem a PGR diz que se Bolsonaro optar por um nome sem qualquer conexão com o restante do Ministério Público Federal, o cenário mais provável é o de ingovernabilidade, com diversos grupos se digladiando diante de um procurador-geral sem o mínimo de autoridade. Ministério Público. Sinais emitidos por Jair Bolsonaro colocaram em alerta integrantes da PGR, somadas mudanças na Receita Federal e no COAF. A demora para indicar o nome que vai liderar o Ministério Público Federal, substituindo a Raquel Dodge, fez grupos de procuradores se organizarem para planejar a reação. A predileção da família pelo subprocurador Antônio Carlos Simões Soares, indicado por Flávio Bolsonaro e descrito como trevoso. Precisa dizer algo mais? Acho que não. Cadê o Globo? Aqui está o Globo, com uma foto imensa do Fábio Assunção. Fábio Assunção na capa do Globo. Nunca vi, aliás, há muito tempo não vejo uma foto tão imensa na capa do Globo. Entrevista com Fábio Assunção. Vício não é uma questão de caráter. Ator conta sua luta contra a dependência e defende o debate. O silêncio afunda as pessoas nos seus medos e depressões. Fábio Assunção, onde é que está? Fábio Assunção. Segundo caderno. Deixa eu pegar o segundo caderno, com licença, só um pouquinho. Vou buscar o segundo caderno do Globo.
O Moro vinha julgando parcialmente alguém quando um colega estridente pediu para fazer umas palestras na hora da sexta. O Moro olhou para ele e disse assim: vem, vem, eu tô querendo mesmo ferrar alguém e você vai ajudar, muito bom, muito bem. Fizeram um PowerPoint para enganar, para enjaular um presidente popular. A voz do Delta me lembrava um traveco. Moro falando parecia um marreco. Mas eu gostei do final, quando a Vaza Jato destruiu o casal. Quen, quen, Fábio Assunção. O vício faz parte dos buracos da alma. Um dos mais admirados profissionais da sua geração fala pela primeira vez sobre os episódios recentes que envolveram seu nome e frisa: é preciso debater as drogas como um tema de saúde. Você acaba de gravar a série Onde Está Meu Coração, em que vive o pai de uma dependente de crack. O convite para o papel te perturbou de alguma maneira? Sempre busco uma profundidade nas almas das personagens que faço, entender quem são essas figuras. E quando fui convidado, vi essa possibilidade. É uma série que discute a família. A dependência na família tem que ser debatida abertamente. Um dos grandes problemas da dependência é as pessoas terem vergonha de falar sobre ela, porque dificulta o processo de reequilíbrio. Além disso, tem 29 anos que faço televisão. O espaço da dramaturgia é um lugar que conheço bem, em que me sinto muito confortável para discutir qualquer tema. E como o tema é tratado na série? A personagem da Letícia Collin é uma médica de 30 anos que usa drogas e esconde isso das pessoas com quem convive. Ela vai para uma salinha do hospital fumar crack, por exemplo. O pai também é médico, bem na vida, mas no desespero tenta interná-la sem o seu consentimento. Qual é a dificuldade de entender que o vício faz parte dos buracos que a gente tem na alma? O vício não é uma questão de caráter ou de escolha. Não é você aceitar uma propina. É impulsão, compulsividade. Não tem a ver com classe social. Não está ligado a pretos e pobres de comunidades que são absolutamente estigmatizados. A ilegalidade da droga é colocada como uma forma de você segregar toda uma população que é excluída do nosso sistema branco de consumo. A série vai trazer essas questões à tona. É uma hipocrisia a sociedade não falar sobre esse tema, uma vez que é uma sociedade que se dedica o tempo todo, que se medica o tempo todo com produtos lícitos e ilícitos. Esse é só o começo da entrevista. Você tem pesquisado muito sobre drogas e dependência química, motivado pela série ou interesse anterior a ela, por sua própria condição? Primeiro, tem uma questão de experiência pessoal, das coisas por que passei. A partir do meu processo de drogadição, conheci pessoas de todos os tipos e fui formando meu ponto de vista. A quem interessa a ilegalidade das drogas? A quem interessa a internação compulsória? Há muitos setores, menos ao usuário, ao dependente. Porque se fosse uma coisa conversada, aberta e exposta, uma questão de saúde, como de fato é, essa tensão seria diluída.
mas muitas instituições ganham com o fato de ser ilegal. Também me interessei pelo tema porque, a convite do ex-presidente Lula, integrei uma comissão com psiquiatras e profissionais que trabalham com gestão pública de saúde. A ideia era ter uma política de drogas renovada, com novas ideias, novas perspectivas para o Brasil. Porque uma parte do mundo parece estar trabalhando para informar, entender melhor processos como o das drogas, depressão, pânico. E a sensação que tenho é que outra parte do mundo quer voltar para trás. Fábio, estamos falando aqui em quebrar estigmas, tratar a adição como uma questão de saúde, que afeta muitas famílias. Então acho importante nomear as coisas. Qual foi a droga que te causou dependência? Cocaína? Sim. Já superei essa questão. E isso não faz mais parte da minha vida, graças a Deus. Quando esse processo cessou, há 4, 5 anos, achei que o álcool, aceito socialmente, poderia ser um caminho secundário, alternativo, para poder lidar com algumas coisas sem as consequências de uma droga pesada. Mas é preciso contextualizar isso. Herdei conceitos de que a droga tinha a ver com liberdade, com a subversão de um sistema castrador. Era uma outra época. E hoje, como você está? Hoje tenho uma vida absolutamente normal. Posso tomar uma taça de vinho? Posso. 2 copos de cerveja? Posso. Mas, se beber mais do que isso, vai me fazer mal. E sinto que preciso falar com as pessoas sobre isso. Porque sei o quanto o silêncio dificulta ainda mais o processo de evolução de qualquer pessoa. O quanto o silêncio afunda mais as pessoas nos seus medos e depressões. É o princípio do AA, a roda de partilha, onde as pessoas se igualam e partilham suas vivências. Para desse lugar de silêncio, de vergonha, entrar em outro, de escuta, em que a sociedade tenha compreensão sobre esse tema. Em que momento você decidiu que deveria tornar pública a sua dependência? E o que te levou a fazer isso? O que aconteceu comigo é muito particular, porque sempre trabalhei muito em novelas, séries, produtos que estavam no ar. Quando as coisas começaram a ficar difíceis, eu estava naturalmente exposto, porque estava fazendo novela, Negócio da China, de 2008. Comecei a perder peso, a ficar mal, tive os meus atrasos, teve o dia em que faltei. Isso começou a se tornar público, era inevitável. A primeira vez em que falei para mim mesmo, preciso ir a algum lugar para cuidar disso, tinha 29 anos. Vim até um AA na Barra, escondido, sem falar com ninguém. Quando saí, tinha um paparazzo, ele fez uma foto minha e saiu uma nota na imprensa. Fábio Assunção foi no AA. Não tive direito a um tratamento anônimo. Desde o primeiro passo que dei já foi divulgado. E aí começa uma bola de neve. Você entra num ciclo de estigma. Foi muito difícil não poder ter feito isso em silêncio. E começou a me dar a sensação de eu ter uma tarefa de falar sobre isso. Não foi uma escolha. Não decidi ser uma voz sobre esse assunto. Aconteceu naturalmente. Já que estou falando, vamos falar direito. Eu não tinha outro caminho a não ser buscar uma consciência sobre isso. Me perdoar. No sentido de não vou pegar essa pilha. Se tem alguém me julgando, que julgue.
mas não vou me julgar. Vou trabalhar para que me traga coisas boas. Não é capitalizar em cima disso, é aprender. Meu filho tem 16 anos. Eu converso abertamente com ele desde os 13, 14 anos. Minha filha tem 8. É muito cedo para ter essa conversa com ela. Quando teve aquele episódio em Arco Verde, em junho de 2017, o ator foi preso por desacato numa festa de São João, no interior de Pernambuco. Quando teve aquele episódio em Arco Verde, não vou me vitimizar, mas foi uma grande agressão que sofri ali, uma coisa absolutamente desnecessária. Eu poderia estar aqui falando que foi horrível, mas foi maravilhoso. E vou te explicar por quê. Aquilo abriu uma porta com meu filho, de ele trazer o assunto. Pai, o que foi que aconteceu? Ali eu contei. A gente começou a conversar. Então, ele tem muita consciência, uma compreensão muito grande para um cara de 16 anos. Ele escreveu sozinho, não perguntou para mim. E postou. Se alguma coisa disso tudo tem que valer a pena, é o fato de reverter em conhecimento e respeito, consciência humana aos meus filhos. Porque a gente herdou também muitos conceitos errados, muitas coisas. E para que a sociedade se transforme, a gente tem que ter essa conversa com os filhos. Tenho certeza de que meu filho não vai julgar uma pessoa, seja qual for o assunto. Ele vai sempre avaliar todos os lados. E no devido momento vou trabalhar para que a minha filha tenha uma mente assertiva em relação a isso. Bons pensamentos. Isso é transformar a sociedade, educar os filhos. A educação te dá liberdade. Você esteve no início do ano com os índios do povo Xanauana, no Acre. Foi em busca de alguma cura? Não, não foi nada específico. Já tinha experimentado a ayahuasca, já tinha ido ao Daime. Não tenho religião, mas já fui a centro de Umbanda, de Candomblé, fui ao João de Deus 3 vezes, estive com Chico Xavier. Fui várias vezes a centros espíritas, mas também a centros budistas tibetanos. Fiz meditação transcendental. Isso desde a minha adolescência. Não fui buscar a cura de algo específico. A experiência que tive com os índios foi uma busca de autoconhecimento, através de um processo de investigação da inconsciência. Estou nessa busca também de me investigar, de me provocar. Sou muito inquieto. Estou sempre pensando e repensando a vida, procurando minha evolução. Tento reconhecer acertos e erros, todo o processo humano. Agora estou vendo porque aquela foto gigante do Fábio Assunção. Porque é uma entrevista esclarecedora e luminosa. Você foi personagem de vários memes e citado em música da banda baiana La Fúria, que associava seu nome a ficar loucão. Sua reação a este episódio provocou uma rede de apoio e admiração nas redes sociais.
Como você recebeu isso? Quando os memes, conversei com meu filho e ele falou assim: isso é zoeira, não liga não. Os caras fazem isso com todo mundo, são divertidos. Então tudo bem, beleza. No episódio da música ele falou: disso aqui eu não gosto, achei maldade. Aí vi o clipe, realmente, glamorizar a bebida numa festa de jovens, todo mundo dançando, muito louco, pensei, que erro de pensamento, isso não é legal. Aí decidi falar com a banda, ir para o diálogo. É claro que teve uso indevido de imagem, difamação, um monte de coisa que poderia entrar num processo. Mas o que isso iria transformar? A banda ia continuar não entendendo o que estava fazendo, com as pessoas curtindo a música mais ainda. Só ia criar mais muros, divergência e ódio. Fiz uma videoconferência com eles. Falei o que achava da música. Citei as estatísticas. Tudo o que está acontecendo no mundo. Foi uma conversa objetiva. É uma galera de 19, 20 anos. Não sabiam o que estavam fazendo. Esta é a nossa formação. A formação do Brasil. A gente mata índio, as pessoas querem andar armadas. Então qual é a ofensa? E eles me perguntaram o que eu queria fazer. E eu disse que queria reverter a renda da música para organizações que lidam com dependência. Até o fim do mês vamos ter o fechamento do semestre. E aí vamos divulgar o valor. Vai ser dividido entre duas instituições. Uma organização de São Paulo, chamada Edley, e outra da Bahia, dirigida pelo Dudu Ribeiro. Iniciativa Negra por uma nova política para as drogas, que cuidam de prevenção, orientação e redução de danos. Resolvemos tudo em 20 minutos. Eles postaram um vídeo contando. Postei também. O mais importante disso é que todo mundo meio que se ligou. Não vou tirar onda com o câncer de uma pessoa, com a compulsão de uma pessoa. Isso não é engraçado. Como você se sente hoje? Estou sempre trabalhando para que as coisas fiquem bem. Trabalho muito, é onde eu me realizo. Viajar é bom, conhecer novos lugares, mas dia de folga eu não gosto, porque você não fica nem lá nem cá. Agora terminamos a temporada da peça Dogville, já emendei na série e já tenho 2 projetos para o início do ano. Vou fazer a série Fim, adaptado do livro da Fernanda Torres, com direção do Andrusha Waddington, para a Globo. E em seguida uma produção independente sobre o Doca Street. O Bruno Barreto vai dirigir. Temos esse projeto desde 2011. E agora, a Globo me convidou para fazer assistência de direção na próxima novela das 21 horas, Amor de Mãe, de Manuela Dias, com direção artística de José Luiz Villamarim.
entrevista maravilhosa do Fábio Assunção. No Globo. Esse é o Fábio Assunção. Agora, não é mais o galã. Esse é o Fábio Assunção. E esse é o Fábio Assunção. Hoje, uma imensa foto na capa do Globo. Uma grande entrevista. Que faz chorar, mas faz bem. Não sei se vou continuar lendo o Globo ou se já basta. Dorit Haracim. O perigo de o dia da mentira ser no ano todo. Merval Pereira. Crise com a PF dá a Moro novo protagonismo. Lauro Jardim. Aécio apela a correligionários contra a expulsão. Nos insultos presidenciais, o tom só aumenta. Bolsonaro cria risco amazônico para o agronegócio. São riscos diários. É aqui a charge do Chico. O Bolsonaro cortando a alma brasileira. É isso que ele está cortando. Bernardo Melo Franco, presidente e as bananas. Jair Bolsonaro não preza pela discrição. Na quinta-feira, o presidente atropelou a Polícia Federal e anunciou a remoção do superintendente no Rio. Na manhã seguinte, bateu no peito e confirmou interferência política. Quem manda sou eu, vou deixar bem claro. Eu dou liberdade para os ministros todos, mas quem manda sou eu. Nunca vi uma liberdade na qual ele é que manda. O manda em diversas áreas do governo. Do fiscal do IBAMA que o multou ao diretor do INPE que não aceitou esconder os números do desmatamento. Agora chegou a vez dos órgãos de combate à corrupção e ao crime organizado. Segundo disse Bolsonaro, o delegado Ricardo Saadi deixará o posto por problemas de gestão e produtividade. A declaração irritou o diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, que desmentiu o presidente em nota oficial. O episódio esvaziou ainda mais o ministro Sérgio Moro, a quem a polícia está subordinada. A troca de Saadi foi antecipada por outro motivo. Sob o comando dele, correm investigações sensíveis ao clã presidencial. O delegado despacha na Praça Mauá, mas coordena casos com potencial para abalar o Planalto. Um deles envolve o senador Flávio Bolsonaro, suspeito de ocultar bens nas eleições de 2014. Na época, o faz-tudo Fabrício Queiroz já assinava cheques em seu gabinete na Alerj. Também corre na Polícia Federal Fluminense o inquérito sobre a trama montada para encobrir os assassinos da senadora Marielle Franco. O crime ocorreu há 522 dias,
mas os mandantes ainda não foram identificados. O que se sabe até aqui aponta para a participação das milícias. A polícia não é o único órgão de controle e supressão. A interferência de Bolsonaro também ameaça a Receita Federal. Nos últimos dias, o superintendente do Rio, Mário Derron, foi posto na frigideira. Auditor de carreira, ele resiste a entregar as cabeças de 2 subordinados, o chefe da alfândega de Itaguaí e a chefe de atendimento na Barra da Tijuca, bairro onde vive a família do presidente. O porto de Itaguaí é alvo de cobiça das milícias que atuam na zona oeste do Rio. A Corregedoria da Receita já afastou auditores suspeitos de colaborar com as quadrilhas. Hoje, a alfândega é comandada por José Alex Nóbrega, um servidor respeitado na carreira. O presidente do Sindifisco, Kleber Cabral, afirma que o afastamento de Derron pode desencadear uma crise de grandes proporções. Aspas, a Receita não pode sofrer interferência política. Se isso se confirmar, a reação interna será grande, avisa o presidente do Sindifisco, Kleber Cabral. Na quinta-feira, Bolsonaro disse que não quer ser um presidente banana. Ao intervir em órgãos de Estado, ele ameaça bananizar a República. Esse é o Bernardo Melo Franco, meu cronista preferido. Dorit Harazim, 1º de abril o ano todo. Em 1989, Angela Merkel era uma divorciada de 35 anos que jamais fizera um pronunciamento político em público. Física, com especialização em química quântica, tocava a vida fechada na Alemanha Oriental. A queda do Muro de Berlim, acontecimento épico, que em novembro próximo terá o 30º aniversário, permitiu a Merkel ascender numa democrática sociedade alemã reunificada e chegar ao topo do poder. Só que neste seu 4º mandato, a sua própria saúde, a do país que governa e a do mundo à sua volta, encontram-se em condições mais claudicantes. Ainda assim, Merkel continua sendo a única chefe de Estado ou de governo deste 3º milênio merecedora da qualificação de estadista. E por isso tende a tratar com devido desdém a incivilidade, vulgaridade e insegurança do presidente do Brasil em relação a ela e à nação alemã. Difícil dizer o que foi mais feiusco no episódio de dias atrás, quando Jair Bolsonaro respondeu no estilo impróprio calculado, que agora virou regra, a decisão da Alemanha de suspender a doação de 150 milhões de reais para a proteção ambiental da Amazônia. Talvez o linguajar. Pega essa grana e refloreste a Amazônia, a Alemanha, ok? Lá está precisando muito mais do que aqui. É chulo. Ou o riso laranja mecânica, também asqueroso, com qual Bolsonaro costuma encerrar suas tiradas. Ou ainda os figurantes do governo com cara de paisagem,
que assistem a estas frequentes senate presidenciais. Decididamente um conjunto pouco edificante, não é, gatinho? Daí a resposta alemã ter vindo não da chancelaria em Berlim, mas através de uma plataforma mais adequada, a sátira política. Um programa humorístico na principal rede de TV pública alemã retratou o chefe da nação brasileira em horário nobre como bobo da corte do agronegócio. Com direito a uma fotomontagem na qual ele enverga a inesquecível sunga verde do também inesquecível personagem Borat, criado por Sacha Baron Cohen, além de uma paródia da música Copacabana, rebatizada Bolsonaro Song. Tudo meio tosco, como é o senso de humor germânico. Mas tosco por tosco, tem tudo para alimentar as redes sociais e o rancor bolsonarista. Merkel, enquanto isso, continua a governar pelo silêncio, para usar o termo cunhado por seu biógrafo Dirk Kurbwendt. Problemas graúdos não lhe faltam. Como salvaguardar a Europa, tendo Trump em Washington, Vladimir Putin em Moscou e Xi Jinping em Pequim? Ou como estancar o declínio econômico alemão, tourear as consequências do influxo migratório, encaminhar a sucessão marcada para 2021, ou tratar dos tremores incontidos que hoje a obrigam a ficar sentada durante cerimônias de hasteamento da bandeira. Com este pano de fundo de responsabilidades, não deve ser difícil relevar descortesias de quem, como Bolsonaro, a toda hora precisa proclamar: quem manda sou eu, e desafia a si próprio para não ser, como diz, um presidente banana. Merkel tem por mantra falar apenas o necessário e encarar problemas como tarefas, com metodologia trazida da formação científica. Seu processo decisório de avaliar todas as opções é notoriamente lento e cauteloso, motivo de robustas críticas. Ela é assim desde criancinha. Um perfil de 2015, publicado na Vanity Fair, conta que durante uma aula de natação, quando menina, ela permaneceu de pé por 45 minutos na borda de um trampolim de 10 metros, com o olhar fixo na água da piscina. Só saltou segundos antes da sineta tocar, anunciando o término da aula. Já Bolsonaro sai por aí montado num jet ski desgovernado, expressão do colunista Bruno Bogossian, roubando o Brasil de sua melhor e talvez única possibilidade de ter relevância mundial, o de agente crucial na defesa global do meio ambiente. Potência militar não devemos querer ser, e nem dá mais tempo. E potência econômica não conseguiremos, mas o país teria o perfil certo para uma arrancada ambientalista. Teria. Diz o ditado que mesmo quando você cega uma pessoa, você não consegue condená-la a não ter visão. O inverso também é verdadeiro. Quando um líder não tem visão, seu par de olhos que enxergam acaba sendo de pouca serventia. Quando Jair Bolsonaro vê Angra dos Reis, enxerga uma futura Cancún. Quando Donald Trump pensa na Groenlândia,
vê uma oportunidade de negócio. Esta semana, ele teria cogitado fazer uma oferta de compra daquele território autônomo pertencente à Dinamarca. A gigantesca ilha de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, fincada entre os oceanos Atlântico e Ártico, entre o Canadá e a Europa, tem recursos naturais combináveis como carvão e urânio e abriga uma base aérea americana. Só pode ser brincadeirinha de 1º de abril na data errada, comentou o ex-primeiro-ministro dinamarquês Lars Løkke Rasmussen. Pelo jeito, vivemos tempos de 1º de abril o ano todo. Perigosos. Muito perigosos. Meus queridos amigos, muito obrigado a todos por assistirem a TV Sounic, a TV 247. Muito obrigado por se inscreverem. Não parem de se inscrever, aliás, porque é disso que vive a TV Sounic e todas as TVs que estão no YouTube. Vivemos da audiência de vocês, vivemos das inscrições. Quanto mais inscrições, aumenta a audiência, porque quem está inscrito é avisado quando os programas entram no ar. Aqui se preza o jornalismo. Aqui eu evito qualquer teoria da conspiração, qualquer fake news, porque fake news e teorias da conspiração só confundem as coisas, e quando as coisas estão confusas, não conseguimos enxergá-las. E só quando conseguimos enxergar as coisas na sua perfeita e total dimensão, podemos avaliar a sua importância, podemos tirar conclusões, podemos ter opiniões a respeito. A diferença entre notícia e boato é que a notícia só existe quando consegue responder às 5 questões fundamentais: quem, o que, como, onde e por quê. Quando essas perguntas não estão respondidas, a notícia pode ser um boato ou pode ser uma notícia ainda incompleta. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.